RP Notícia, apoio cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Hoje é segunda-feira, dia 21 de março. Começa agora o RP Notícia. Nesta edição, você vai ver que 7 pessoas são presas após tentativa de assalto a uma transportadora de Jundiaí. E você vai ver também. O Núcleo de Pesquisa do Zika Vírus do Hospital Universitário de Jundiaí confirma 56 casos suspeitos da doença na cidade, além de 4 casos de microcefalia. Aniversário de emancipação de várias cidades da região é hoje. E por causa disso, os vereadores de Várzea Paulista cancelaram a sessão que seria realizada amanhã. E ainda, aumentam em 45% os casos de desligamentos de energia em decorrência dos fios cortados por cerol de pipas. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Policiais do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, evitaram um roubo a uma transportadora em Jundiaí na madrugada desta segunda-feira. Eles prenderam 7 pessoas. Os homens estavam fortemente armados e tentaram roubar um caminhão carregado com equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos e pneus de uma transportadora que fica na Avenida da Uva, na região do bairro Água Doce. A polícia já monitorava a quadrilha. Houve troca de tiros e uma pessoa ficou ferida. Alguns integrantes da quadrilha tentaram fugir em um carro blindado, mas foram perseguidos e acabaram presos. E bandidos invadiram um condomínio em construção na madrugada deste domingo, no bairro Bela Vista, em Jundiaí, e levaram equivalente a R$500 mil em fios e ferramentas. Além dos fios, foram levados pelos assaltantes furadeiras, mateletes, parafusadeiras e alicates. A suspeita é que os bandidos tenham utilizado um caminhão para levar todo o material furtado e até o momento ninguém foi preso, mas comercializar material furtado é crime inafiançável por receptação qualificada. O Núcleo de Pesquisa do Zika Vírus do Hospital Universitário de Jundiaí confirmou 56 casos suspeitos da doença na cidade, além de 4 casos de microcefalia. As pesquisas sobre Zika vírus que estão sendo realizadas com gestantes pelo Hospital Universitário de Jundiaí já tiveram alguns primeiros resultados surpreendentes. Os primeiros exames feitos nas pacientes mostraram resultados positivos para a doença. Os pesquisadores explicam o que pode ser esta presença do vírus no organismo das grávidas. Na verdade, nós não sabíamos qual seria uma positividade, mesmo porque existem vários testes a serem repetidos e a serem reafirmados. Então, pode ser que esse exame mostre uma série de outros vírus que são assemelhados com o vírus da Zika, por exemplo, o vírus da dengue, o vírus da vacina da febre amarela. Então, pessoas que tenham se vacinado anteriormente pela febre amarela ou que tenham tido contato com o vírus da dengue num momento anterior, pode ser recente ou pode ser anos atrás, podem apresentar exames positivos também para a Zika, o que não necessariamente significa que ela tenha tido contato com este vírus que nós estamos buscando. Os médicos envolvidos neste projeto convocaram uma coletiva para explicar os números alarmantes de 56 resultados suspeitos que apontam para a Zika. Ao total, são mais de 100 gestantes já cadastradas na pesquisa e os especialistas garantem que ainda há necessidade de mais exames para comprovar a existência da doença. À medida que você faz uma pesquisa, que você procura, você acaba tendo esse resultado. A gente não esperava esses resultados preliminares, né? A pesquisa é para durar 3 anos, mas o que aconteceu nos outros países? O vírus veio, a Zika, fez uma epidemia rápida e contaminou 80% da população, isso aconteceu na Polinésia Francesa, e em 3 meses ele desapareceu. Então, a gente nem sabe responder. O que nós estamos sabendo é que nós temos que correr
para pegar essas gestantes e acompanhar e tentar fazer o melhor diagnóstico. Os exames eles são repetidos e são feitos outros exames mais específicos. Então são as duas maneiras que nós temos de destrinchar esses exames que se tornaram positivos. São repetidos exames em outros materiais, saliva, sangue e urina, e também depois na placenta, quando esse bebê vier a nascer. Então o objetivo é saber, próximo passo, é uma infecção pelo vírus da Zika ou uma infecção por um outro vírus que foi positivo. Os profissionais ressaltam que já se planejaram para avaliar os riscos da infecção pelo Zika vírus para os fetos. Os pesquisadores também informaram que 4 bebês nasceram com o tamanho da cabeça menor que o normal e que estão acompanhando todas as crianças e as mães. Até o aparecimento da Zika, essa doença não era notificada. O que nós sabemos é que nós tivemos 4 casos nesse período, que é uma coisa que a gente tem que se considerar, mas não dá para você dizer que esses 4 casos são por Zika. Apesar de não haver ainda o diagnóstico estabelecido, a essas gestantes que apresentaram um exame positivo, será oferecido um acompanhamento ultrassonográfico mensal pela equipe especializada de medicina fetal do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, bem como também será oferecido a elas um acompanhamento, um apoio psicológico, tanto durante o período gestacional como também durante a assistência ao trabalho de parto. A coletiva também foi acompanhada por representantes da Secretaria de Saúde, que anteriormente haviam se reunido com os médicos da pesquisa para debater sobre os casos. Apesar destes resultados preliminares, ainda não há a confirmação de nenhum caso de Zika na cidade. Por enquanto, na região, nós não temos caso confirmado, de Zika em nenhum dos municípios aqui que pertence à região. Mesmo no caso de dengue, que é o vetor é o mesmo, que é o Aedes, nós estamos com cerca de 110 casos, quer dizer, nós estamos ainda com um número pequeno de casos. Dos 132 casos de dengue nas cidades do aglomerado urbano, 107 são de Jundiaí, sendo 77 autóctones, contraídos no próprio município. O bairro de maior incidência é o Novo Horizonte, com 31 confirmações. Esta semana, o Pátio Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jundiaí tem vagas para gerente comercial no segmento alimentício, gerente de logística, lubrificador de automóveis e operador de escavadeira. Os interessados devem comparecer à Rua Zacarias de Góes, 530, no centro. O atendimento é de segunda até quarta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. É preciso levar o RG, o CPF, a carteira de trabalho, o piso ou então o cartão do cidadão. O Pátio informa que durante toda a semana há alteração no quadro de vagas. Estas podem ser preenchidas a qualquer momento e outras são disponibilizadas. Informa ainda que algumas vagas contam com requisitos solicitados pelas empresas. E no próximo bloco, você vê que a CPFL registrou, no período de férias, um aumento de 45% dos casos de desligamentos de energia em decorrência dos fios cortados por cerol de pipas. Tem também os detalhes da previsão do tempo e pode voltar a chover amanhã nas cidades da região. Até já. A Prefeitura de Itupeva, por meio do PROCON, lançou na última semana o PAS, o Programa de Apoio ao Superendividado. Tem como objetivo auxiliar os consumidores superendividados, orientando e promovendo a renegociação de dívidas com os credores. De acordo com o PROCON de Itupeva, que já atendeu cerca de 10 mil pessoas desde 2013, atualmente a maior demanda de procura pelo serviço é justamente para negociar as dívidas. E para mais informações sobre o programa, basta procurar o PROCON de Itupeva no PADS, o Posto de Atendimento e Desenvolvimento Social, que fica na Rua Ideobrando Ferraz, 192 no centro, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Apesar das campanhas sobre os perigos de soltar pipas com cerol, a CPFL registrou no período de férias um aumento de 45% dos casos de desligamentos de energia em decorrência dos fios cortados. Quando a pipa e os fios de energia de alta tensão se encontram, não tem jeito. A brincadeira acaba mais cedo. De acordo com dados da CPFL, empresa que administra a energia na região de Jundiaí, em 2015 foram registrados 478 interrupções de energia. O número é bem maior em relação ao mesmo período de 2014, quando foram registrados 308 ocorrências. Quando as equipes são acionadas que vão fazer o restabelecimento de energia, lá é identificado que o objeto causador da interrupção foram as pipas. É um número alto em função das interrupções. Só para você ter uma ideia,
Cada interrupção fica em torno de 100, 120 clientes ficam sem energia por causa de uma interrupção por pipa. O engenheiro conta que os riscos são ainda maiores se tratando desta combinação. A pipa com cerol, por exemplo, para você ter uma ideia, ela pode cortar os nossos cabos e os cabos vinham cair no chão, ocasionando uma descarga elétrica nas pessoas que possam estar passando no chão ou própria criança que está soltando a pipa. Então o risco é muito grande, inclusive com fatalidade. Pode acontecer inclusive uma fatalidade de chegar inclusive a óbito. Em Várzea Paulista, só nos primeiros meses do ano, a Guarda Municipal registrou 10 ocorrências envolvendo linha e fiação elétrica, como explica o comandante da GM. Foram bastante solicitações através do CPFL, dizendo que em áreas determinadas da cidade, onde nós tínhamos já feito esse mapeamento, e que houve, por conta da situação da linha cerol, houve o corte de fio e causando a deficiência e a falta de energia. E para a brincadeira continuar, o representante da Guarda Municipal destaca que campanhas são realizadas durante todo o ano, conscientizando os adeptos da brincadeira sobre os riscos. O pessoal da nossa Guarda Ambiental, recebe essas informações através do telefonema 153 e também uma outra equipe também que faz a parte do social, que leva para as escolas, conscientizando os alunos de que nos ajudem a monitorar e a nos informar possíveis casos de jovens que façam o uso dessas linhas cerol. Lembrando que em algumas cidades é crime armazenar e vender cerol. A multa em alguns locais pode chegar a R$1.000. Agora a gente fala da previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região. A instabilidade volta e pode chover forte. Confira os detalhes para algumas cidades. Nesta terça-feira em Jundiaí, o sol brilha forte no período da manhã. Porém, segundo a meteorologia, à tarde há previsão de formação de nuvens carregadas com previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 20 e 31 graus. Em Campo Limpo Paulista, a situação é semelhante. Também deve chover no fim da tarde e início da noite. E em Louveira, faz calor à tarde, 32 é a máxima prevista. De madrugada, os termômetros registram 22 graus. Há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. A cidade de São Paulo amanhece com sol entre nuvens nesta terça-feira. Porém, segundo a meteorologia, à tarde há o aumento da nebulosidade e pode chover a qualquer hora. A temperatura máxima é de 30 graus e a mínima de madrugada de 19. A seguir, a gente fala de futebol. Mais uma vez, a torcida do Paulista sofre. Derrota por 2-0 contra o Monte Azul. Com isso, o Galo voltou à zona de rebaixamento do estadual da Série A2. E você vê também que os vereadores de Várzea Paulista suspenderam a sessão de amanhã devido ao aniversário de emancipação do município, que é comemorado hoje. Até já. Vamos falar agora de futebol aqui no RP Notícia. Ontem o Paulista enfrentou o Monte Azul fora de casa e mais uma vez perdeu, 2-0. Com isso, o time do técnico Candinho Farias voltou à zona de rebaixamento do estadual da Série A2. O time está em 15º lugar com 15 pontos. A partida foi importante também porque o Monte Azul era um adversário direto do Galo na luta contra o rebaixamento e agora subiu para a 14ª colocação com 17 pontos. O Paulista volta suas forças para a partida de quarta-feira em Jundiaí contra o Rio Branco, jogo que também vale 6 pontos, já que o adversário está em último lugar com 11 pontos conquistados. Os ingressos podem ser encontrados na bilheteria do estádio Jaime Sintra. A arquibancada coberta custa R$ 40, a descoberta R$ 20 e meia entrada R$ 10. Hoje, dia 21 de março, é aniversário de várias cidades da nossa região. São 51 anos de emancipação. A polêmica está em Várzea Paulista. A sessão dos vereadores ocorre às terças-feiras, mas a de amanhã foi cancelada devido ao aniversário. O movimento era tímido na manhã desta segunda-feira nas principais ruas de Várzea Paulista. Muitas pessoas estavam de folga e o comércio se dividiu entre as lojas que funcionaram no ponto facultativo e os que preferiram permanecer fechados. Quem estava no serviço garante que faz diferença trabalhar mesmo em dia de folga. Para a gente adiantar o serviço, porque você fica sábado e domingo em casa e na segunda-feira a gente tem que pôr um pouco das coisas em ordem, né? Nós resolvemos abrir no período da manhã, porque nessa crise econômica e política em que o Brasil está passando, nós estamos sendo muito afetados e nós estamos tendo muita dificuldade para
arcar com os compromissos financeiros da loja. Então, nós decidimos dar uma esticadinha aí no feriado trabalhando. Entre lojas fechadas e abertas está a crise econômica e política que o país enfrenta. Enquanto alguns aproveitaram o feriado para trabalhar, o dia de descanso atrapalhou a sessão da Câmara da cidade. Ela deveria ser realizada nesta terça-feira, mas os vereadores acreditaram que o feriado não proporcionou tempo hábil para preparar a sessão. A Câmara da cidade ficará sem sessão até a próxima semana. Todos os projetos de lei serão discutidos no dia 29 de março. Eu acho que dá muito tempo para preparar, eu só queria trabalhar, né? Mas em plena crise econômica, tem trabalhador que acredita que o cancelamento da sessão não é problema. Preocupação mesmo é ter gastos extras no legislativo. Eu acho que seria ruim se eles fizessem reuniões extraordinárias, que eles vão ganhar muito mais. Aí eu acho que afetaria a vida do munícipe. Mas eles adiarem ou não a reunião, acho que não. E além de Várzea Paulista, também fazem aniversário de emancipação as seguintes cidades: Campo Limpo Paulista, Itupeva, Francisco Morato e Louveira. Lembrando que a sessão de ontem foi suspensa por unanimidade entre os vereadores. E daqui a pouco, às 8 horas da noite, em Louveira, tem show da dupla Chitãozinho e Chororó. O show ocorre no mesmo local dos desfiles das escolas de samba. E termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Outras informações você encontra no nosso portal, é só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Boa noite para você, até amanhã.